Amém, irmãos? Quantos estão acompanhando, quantos conseguiram ouvir as mensagens aí no Spotify ou YouTube essas semanas aí? Conseguiram ouvir? Os que não tinham vindo? Nós estamos em uma série de mensagens falando sobre membresia e serventia, onde nós compreendemos da parte do Senhor que quando nós, de fato, pertencemos à igreja invisível, isso se desdobra no congregar na igreja visível. Amém? E quem entende o pertencimento, quem de fato mergulha na compreensão do que é a membresia na perspectiva bíblica, isso produz algo. Isso produz uma entrega de si mesmo pelo serviço ao Senhor e se desdobra ao serviço aos irmãos. Amém? Nós estamos entrando hoje na quarta mensagem da série que nós vamos usar aqui, e eu fiz questão, assim, eu não tenho o hábito de fazer isso, né, irmãos? Eu fiz questão de colocar um título um pouco mais polêmico, um pouquinho, né? Mais ácido, assim, um pouquinho, para fazer a gente pensar que nós vamos, como texto base, ler Efésios 4, de 11 a 16, amém? Então, repetindo aqui o texto, Efésios 4, de 11 a 16. À medida que você encontra, você pode ficar em pé. E nós vamos usar como expressão para título dessa mensagem, desajustados ou amadurecidos. Amém, irmãos? Vamos ler então um texto de Efésios 4 e eu vou ler na NAA, a Nova Almeida Atualizada, a versão que eu comumente utilizo. Amém, irmãos? É não, lindão? Isso aí. Você não vai ficar em pé para ler a Bíblia, não, irmão? Olha os irmãos tudo em volta aí, macho. Olha só. Efésios 4. Tudo bem? Vamos ler o texto, irmãos? Amém? Isso é pedagógico, viu, irmãos? Isso é pedagógico para gerar compreensão de pertencimento, participação, amém? Efésios capítulo 4, versos 11 a 16, começa nos dizendo algo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Feche os seus olhos aí em seu lugar. Vamos falar com o Senhor. Pai bondoso e querido, nós queremos mais uma vez dobrar a nosso coração, inclinar, render, Pai, o nosso coração diante do Senhor. Queremos primeiramente nos submeter à autoridade das Sagradas Escrituras. Queremos aqui, Pai, não nos render àquilo que nós achamos que está escrito, mas queremos estar aqui, Pai, com o coração preparado para compreender o que de fato está escrito. E reconhecendo a autoridade da Escritura, reconhecendo a autoridade do Senhor sobre a igreja, nós então submetemos todo o nosso coração ao Senhor. Te damos graças, Pai, por esse tempinho juntos aqui. Que Tu venha nos conduzir, Espírito Santo,
O espírito de sabedoria e revelação amplia a nossa visão, papai. Senhor, amplia a nossa visão. Quantas vezes temos um olhar tão reducionista, tão pequeno, Senhor, tão limitado, tão engessado, Pai, do Evangelho e dos seus desdobramentos, das suas aplicações. Mas não nos deixe, Senhor, enganados dos nossos achismos. Vem nos conduzir, Pai, à plena revelação da Tua vontade. Mais uma vez essa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se sentar, meu irmão. Desajustados ou amadurecidos. Quero começar trazendo aqui, irmãos, um lembrete de algo que temos transitado. Ao longo dessa série, nós temos procurado recuperar a compreensão bíblica da vida de igreja. Nós já vimos que Cristo, ele primeiramente salva o seu povo, e a salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E eu quero reforçar isso. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas quando nós utilizamos a palavra graça, nós estamos então compartilhando. Nossa, Devon, desliga aí. Nós estamos então compreendendo que a graça, ela foi derramada para a salvação, e isso é uma dádiva do Senhor a nós. Mas existe graça como capacitação divina para nos habilitar para viver aqui na terra, mesmo diante de tempos difíceis e trabalhosos. A graça também está disponível a nós, a fim de que sejamos capacitados para o serviço. E quando nós falamos de dons recentemente aqui, nós não estamos falando de dons apenas no que se refere a uma habilidade humana ou até mesmo uma capacitação que pareça aos olhos humanos extraordinário, porque extraordinário não é o dom tão somente. Extraordinário é aquele que concedeu dons aos homens. Você ouviu isso ou não? E isso nos coloca diante de um cenário de que nós não cultuamos os dons. Nós não cultuamos ou reverenciamos a performance. Nós não cultuamos ou reverenciamos até mesmo serviços incríveis que irmãos em Cristo piedosamente estão oferecendo. Mas nós cultuamos aquele que concedeu dons aos homens. Você ouviu isso, irmão? Amém? Nós atribuímos glória tão somente àquele que formou todas as coisas e criou todas as coisas. Aquele que levou consigo cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Por isso é muito importante nós compreendermos que falar de membresia também é relembrar a participação de todos os irmãos na edificação do corpo de Cristo. A igreja, irmãos, a igreja invisível, bem como a igreja local, ela não é estática. O que significa a palavra estática? Parado, que não se move, que não anda, que não age. Mas a igreja, ela é um organismo vivo. Cada parte tem o seu valor, tem uma função para cumprir o propósito de Deus. E aqui eu quero dar uma pausa, respiro e fala. Preste atenção, cada parte tem o seu valor, cada parte tem a sua função para cumprir o propósito de Deus. Nesse sentido, eu quero revisitar algo que é muito importante levarmos em consideração, que a gente passa muitas vezes anos dizendo: ô meu irmão, você precisa descobrir o seu propósito. Irmãos, nós fomos criados todos para um propósito, que é a glória de Deus. E cooperar para o propósito é de Deus. E nós temos usado uma frase ao longo dos anos aqui, que ela é pedagógica, ela é didática para nós, que o propósito eterno de Deus é formar uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a sua glória.
E esse cenário de relembrarmos isso tira o nosso protagonismo e eleva a centralidade de Cristo entre nós. Porque a gente para de entrar nessa onda de dizer que a gente tem que descobrir o propósito da nossa vida. Porque, na verdade, a gente já sabe o propósito da nossa vida. E o propósito da nossa vida é para a glória de Cristo. Amém, meu irmão? E aí tem gente que está com 20, 30, 40, 50, 60 anos de idade, que está na luta de tentar descobrir ainda qual é o propósito da sua vida. Sua vida, irmão, tem como propósito a glória de Cristo. Que isso seja libertador para você, irmão. Porque a gente fica nessa, porque na verdade a gente quer descobrir o dom de um viver extraordinário, é isso que a gente quer. Irmão, se estiver passando a já foi, resolveu. Consegui me expressar com clareza e precisão aqui, irmão? Nesse cenário, muitas comunidades, e trazendo, entendendo, né, irmãos, nós somos uma série de mensagens. Então eu vou ter que dar continuidade. O irmão que precisar, talvez, buscar nas plataformas as mensagens anteriores, extremamente importante para a compreensão plena do que estamos construindo. Nós precisamos compreender que muitas comunidades, elas são marcadas por uma intensa atividade. Então você olha a agenda da igreja é encharcada de atividades. Contudo, não necessariamente está sendo marcada por maturidade dos irmãos. Nós temos muitas vezes muito movimento. Por quê? Porque a igreja não pode ser o quê? Qual foi a palavrinha que a gente reforçou aqui? Ela não pode ser estática. E aí, por não poder ser estática, a gente quer pôr as coisas em movimento. Só que a gente coloca a agenda humana naquilo que Cristo já está fazendo. Aquilo que Cristo já se moveu por fazer. E muitas vezes a gente até tem gente envolvida, mas nem sempre como reflexo de transformação. Aqui, a gente precisa entrar num aspecto importante para a gente. Tanto em Efésios capítulo 4, quanto em Romanos capítulo 12, que compartilhamos semana passada, qual a primeira palavra desses dois textos? Efésios 4 e Romanos 12. A palavra é portanto. E a palavra portanto, ela revela que, na verdade, o apóstolo Paulo veio escrevendo sobre um grande tratado teológico e agora está dizendo o que nós vamos fazer com isso. Porque não adianta a gente saber sobre se a gente não faz nada com o que sabe. Não adianta a gente conhecer de teologia se a gente não se movimenta em derramar a vida que emana dessa teologia saudável. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, a Escritura nunca separa a verdade compreendida de prática cristã, de vida cristã cotidiana. Aquilo que Deus revela precisa ser praticado, precisa ser vivido. E o ensino da Escritura, eu quero reforçar algo, irmãos. O ensino da Escritura não é para informar. O que aprendemos sobre a Escritura é para formar Cristo em nós. Quando o apóstolo Paulo, certa vez, escreveu aos irmãos na Galácia, ele estava ali tendo dores na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, porque os irmãos da Galácia, depois de tanto ouvirem falar de boa doutrina, de boa teologia, o que Paulo esperava? Paulo esperava que a boa teologia, que a boa doutrina, se desdobrasse em uma vida séria e piedosa. Mas o apóstolo Paulo é surpreendido com os irmãos da Galácia, passando a voltar a práticas do judaísmo, a ponto do apóstolo Paulo dizer, talvez em lágrimas, dizendo: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para que tão rapidamente vocês se afastassem dos rudimentos de Cristo? E por vós novamente eu sofro dores de parto, a fim de ver o que, irmão? Lembre dessa expressão. A fim de ver Cristo formado em vós. Não é Cristo informado na minha mente, mas é Cristo o que, irmão? Que a Escritura nos ensina? Formado em nós. Isso mostra, irmãos, que saber sobre é diferente de conhecer e praticar algo. Nós podemos saber sobre o que está escrito, mas não abraçar o ensino que vai se desdobrar na prática cristã cotidiana. E o nome disso, a Bíblia é clara. O nome disso é religiosidade.
a gente é pronto a falar sobre e lento em fazer algo com aquilo que ouvimos e aprendemos. Quantos estão compreendendo isso aqui, irmãos? Sabe, é nesse ponto que o apóstolo Paulo nos conduz a uma compreensão extremamente profunda de que Cristo não apenas ele proporciona dons à igreja, mas ele nos mostra que o propósito desses dons não é, irmão, o nosso crescimento ministerial, assim, sabe? E vamos falar a verdade, muitos de nós viveu isso aí na vida, sim ou não? E pior, a gente ainda torce a escritura quando Paulo escreveu a Timóteo. Falou, ó, exercita o dom que está em você, né? Pratica, treina aí. E a gente usa esse texto muitas vezes, quase que em busca do nosso protagonismo. Irmãos, o protagonismo na igreja é de Cristo. A centralidade na igreja é de Cristo. Não é do nosso dom. Não são dos nossos afazeres. Sabe, Cristo, ele entregou dons aos homens para conduzir o corpo a um amadurecimento cristão. Nós vimos que o texto que lemos de Efésios 4, 11 a 16, a gente vai caminhando verso a verso aqui hoje, e a gente percebe que o propósito dos dons era contribuir para que todos nós sejamos levados. Tem uma tradução que é das mais antigas. Os irmãos que têm as Bíblias mais antigas vão lembrar dessa expressão, para nos levar à perfeita varonilidade em Cristo Jesus. Lembram dessa versão ou não? Sabe o que é a perfeita varonilidade de Cristo Jesus? É nos levar à estatura de homem perfeito. É a maturidade. Sobre isso, Tim Keller costuma dizer que o verdadeiro crescimento da igreja não é medido por números, mas por transformação. Uma igreja que está crescendo em maturidade não é porque tem menos cadeiras vazias. Uma igreja que está crescendo em maturidade é porque tem menos gente de fralda e tem mais gente servindo. Pastor, mas do que você está dizendo? Irmãos, quantos bebês a gente tem aqui entre nós? A gente contar aí no mínimo uns 10 rodando aí, entre crianças de 0 a 3 anos de idade. Tudo bem ou não, irmãos? Usam fralda ainda, usam ou não usam? E na hora que suja, precisa de quem para trocar? Precisa de quem para trocar, irmão? De um adulto, né? Porque entende-se que o adulto é a parte que tem maturidade para lidar com as cacas do outro. É ou não é verdade? E aí vem a pergunta, a gente é daqueles que limpam a caca ou que fazem as cacas? Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Uma igreja madura não é uma igreja que tem poucos bancos vazios. Uma igreja madura é que tem muita gente para limpar a porqueirada que os outros fazem. Isso é uma igreja madura, irmãos. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? É uma igreja que diz assim, quem está sujo aí, manda para mim que eu limpo. Isso é uma igreja madura. E aí nesse cenário, Cristo lhe concede, e é isso que é interessante, porque na semana passada, quando expusemos Romanos capítulo 12, nós falamos sobre dons relacionados com habilidades, com afazeres. O dom de hospitalidade, falamos sobre o dom de serviço, falamos sobre ensino, mas nesse cenário, o texto de Efésios 4:11 está falando com um enfoque um pouco diferente. Cristo concedeu pessoas também para edificar o seu corpo. Você ouviu o que eu disse? Cristo concedeu o que eu disse, irmãos? Pessoas. O texto começa dizendo que ele mesmo, ele, com E maiúsculo, está dizendo de quem, irmãos? Cristo. Ele mesmo concedeu uns para o que, irmãos? Quem lembra aí os 5? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Você está percebendo que ele está falando de gente trabalhando aqui ou não? E no mesmo espírito que estivemos na semana passada,
Eu não quero hoje discorrer sobre, pastor, o que você pensa sobre apóstolo? O que você pensa sobre profeta? Eu não quero entrar nesse espírito hoje aqui. Mas eu quero entrar no coração de que diz, Cristo concedeu gente para a igreja, gente para servir. Você ouviu o que eu disse? Nesse cenário, isso revela o fundamento do crescimento da igreja. Ele não está engessado, ele não está relacionado e atrelado a métodos e estruturas. Deixa eu te falar uma coisa séria aqui. Pastor, você acha que um dia a gente vai entrar no movimento de crescimento, seja por isso, por tal ferramenta, tal ferramenta, tal ferramenta? Irmãos, eu vou entrar no movimento de Efésios 4. Gente madura servindo gente mais humilde, gente mais simples e gente que ainda não compreendeu tudo. É nesse mover que eu vou entrar. Não vão botar nenhuma placa aqui, adeptos do movimento tal. Não, irmão, sabe por quê? Porque o movimento da igreja, a igreja é pneumodinâmica. O que significa dizer que a igreja é pneumodinâmica? Pneumo lembra o quê, irmãos? O espírito. Dinâmica fala de quê? De movimento. Quem move a igreja, quem é, irmãos? É o próprio Espírito de Cristo, por meio da revelação das Sagradas Escrituras. Nesse cenário, irmãos, a gente não vai se prender a métodos ou estrutura, porque compreendemos que é na ação soberana de Cristo que pessoas são levantadas para servir o povo santo de Deus na localidade. Quantos estão compreendendo esse momento? O que estamos compartilhando nesse momento, irmão? Bem? Sobre esse texto, precisamos compreender que quando a gente diz apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, Cristo está concedendo gente para a igreja e não somente habilidades. Eu vou repetir isso. Cristo está concedendo o quê, irmãos? Gente para a igreja, para contribuir para o aperfeiçoamento dos santos. Se Cristo está entregando gente para a igreja, aí isso muda tudo. Sabe o que isso muda? Eu não valorizo o irmão só quando ele tem boa performance. Eu valorizo o irmão por quem ele é em Cristo, ainda que ele esteja em dias maus. Eu vou calmamente explicar o que eu quero dizer aqui. A maioria de nós, irmãos, passou por algum momento na trajetória cristã onde a cultura da funcionalidade e utilitarismo esteve presente na nossa realidade cristã. O que eu chamo de funcionalidade e utilitarismo? O irmão está trabalhando muito, está servindo muito, então o irmão é extremamente importante para a igreja. Tudo bem que eu disse ou não? E aí o irmão diminui a performance e agora esse irmão passa a ser colocado em segundo plano, porque a gente está olhando, na verdade, a habilidade e o trabalho que ele tem. A gente não enxerga que Cristo deu gente às pessoas para edificar o corpo. Deixa eu te falar uma coisa séria aqui. Uma das coisas que me faz refletir bastante ao longo da vida cristã é que a gente precisa aprender a enxergar o Cristo emanando dos irmãos até por detrás de lágrimas que estejam escorrendo. E a gente vai lidar na vida cristã com gente séria, que serve, que trabalha, que contribui piedosamente para o serviço cristão, que vai ter uma estação extremamente ruim por N circunstâncias da vida. E quando esse irmão começar a sofrer e demonstrar sofrimento exterior, a igreja cristã, nós precisamos desenvolver a capacidade de enxergar que até no sofrimento aquele irmão pode estar revelando piedade, mesmo estando calado em silêncio. Sabe por quê, irmãos? Porque ele pode estar aprendendo a exercitar o domínio próprio e a gente tem o que aprender com esse irmão ainda. Porque talvez a vontade dele era esbravejar e blasfemar,
mas ele está aprendendo a refrear a língua e conseguir com lágrimas tão somente derramar as emoções aos pés de Cristo. Estão entendendo o que eu estou trazendo aqui, irmãos? Porque numa cultura de membresia e serventia, a gente olha o irmão e glorifica ao Senhor por aquilo que ele realiza de benefício para o corpo. A gente não olha só o trabalho que ele realiza, porque a gente está muito preocupado também com o irmão. Quantos estão compreendendo que nós estamos tentando construir como igreja aqui, irmãos? Cristo presenteia a igreja com gente. Cristo continua cuidando do seu rebanho por meio de pessoas que ele mesmo levanta. E estas pessoas, irmãos, elas nunca substituirão a figura de Cristo, mas elas vão cooperar com o pastoreio de Cristo. Esses irmãos, entregues à igreja de Cristo, com as mais diversas capacidades, graça e favor do Senhor, serão usados por Cristo para ensinar, para corrigir, para conduzir e para alimentar o rebanho. Acerca disso, John Stott costuma dizer que esses ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, eles são expressões do cuidado de Cristo pela sua igreja. Wiersbe também enfatiza que Deus usa pessoas para edificar pessoas. Irmãos, preste atenção nisso. Deus usa o quê, irmãos? Pessoas para edificar pessoas. Por isso, quando alguém chega e diz para mim que tem dificuldade com gente, eu preciso lembrar esses irmãos que eles têm dificuldade de ser igreja. Porque, afinal de contas, a igreja não é essa edificação. A igreja é o povo redimido que Cristo ajuntou para si. Quantos compreendem isso de verdade, irmãos? O verso 12, abra comigo no verso 12, por gentileza. Paulo afirma algo sobre esse trecho de Efésios, especificamente no verso 12. Diz que eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo. Esses ministérios têm uma finalidade que é preparar os santos para a obra do ministério. E aqui a gente encontra uma expressão muito importante. Tem alguém que tem a tradução para o reto ordenamento dos santos? Tem alguém que tem essa tradução aí ou não? Não? Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas a maioria das traduções diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, ok? Para qual é a segunda parte do versículo? Desempenho do seu serviço, com vistas à edificação do corpo de Cristo. Irmão, presta atenção. Se puder, olha para cá só um instante para reforçar algo. São três coisas. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres trabalham com uma finalidade. Qual a finalidade? A finalidade é o aperfeiçoamento dos santos, ou o reto ordenamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e tendo um propósito claro, definido, que é a edificação do que, irmão? Do corpo de Cristo. Quando a gente usa essa expressão aperfeiçoamento dos santos, o conceito que Paulo está buscando trazer é a ideia de ajustar, alinhar, restaurar e colocar em ordem aquilo que precisa funcionar corretamente. A palavra utilizada por Paulo aqui, irmãos, ela tem relação. Alguém aqui já deslocou ombro, deslocou dedo, alguma coisa assim, ó? Deslocou um osso? Uma coisa? Já, Leite? Só platei. Quem já teve algum osso deslocado, o membro está ali. Ele está presente. Ele está no corpo. Mas ele não está plenamente funcional. Você ouviu o que eu disse, irmão? Ele não está plenamente, o que eu disse?
funcional. E por não estar plenamente funcional, ele causa dor. Pode deixar todo o corpo febril, pode criar processos inflamatórios. Quando nós falamos de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, o reto ordenamento dos santos é pegar essa articulação que está deslocada e fazer o que com essa articulação, irmão? Pá! Colocar no lugar. O reto ordenamento, a ilustração que Paulo estava utilizando aqui, era exatamente essa. Eu estava lembrando ontem à noite de uma ocasião onde Samuel caiu andando de bicicleta lá no condomínio. E ele caiu com a mão assim, irmãos, no chão. E aí quando ele caiu, quebrou, tem um osso que é maior e um outro que é menorzinho aqui, do lado. Esse osso que é menorzinho, ele quebrou. E ele fez esse movimento aqui, ó. E aí nós fomos no hospital, chegamos no hospital, o médico tirou o raio-x e dava para ver o ossinho fora do lugar, tinha quebrado. Aí o médico vira para mim e fala assim: "Ô pai, a gente tem duas possibilidades. Primeiro, como ele já tomou café da manhã, a gente deixa ele em jejum até amanhã cedo, anestesia, fazemos a cirurgia e colocamos ele no lugar. Segunda possibilidade, a gente bota um troço na boca dele, você segura ele se precisar e eu faço o movimento de recolocar, que aí é só engessar. E tá tudo certo." Eu queria saber se os irmãos imaginam qual foi a minha escolha. Os irmãos imaginam qual foi a minha escolha ou não? A cirurgia, irmão. Eu falei: "Não, não, filho, o papai não quer que você sinta dor e tal, não sei o que e tal, beleza." Samuel, né, 6 anos de idade, virou e falou assim: "Pode fazer, tio." Benacho. E aí, irmão, aí eu fui pegar um negocinho para colocar na boca, ele virou e falou assim: "Precisa disso não, eu aguento." Irmãos, como eu lembrei disso ontem à noite? Sabe por quê? Porque eu bati os olhos, veio toda a imagem na minha mente, do médico pegando ele colocando a mão no braço dele, as mãos no braço dele, ele fazendo algo simples, ele simplesmente fez isso daqui, ó. E eu fiz assim. E aí eu ouvi o estalo. Pá! Aí ele fez assim. Aí ele depois olhou e falou: "Pode engessar, tio." E essa cena veio ao meu coração, à minha mente, e eu parei para perceber que muitas vezes, para o reto ordenamento dos santos, eu tenho a tendência mais de complicar do que de simplificar quando Cristo quer permitir que irmãos me coloquem no lugar. O meu jeito tende à complicação. E às vezes era mais simples do que a gente poderia imaginar, para colocar os ossos no lugar certo. O papel da liderança, irmãos, de uma igreja cristã, não é fazer o que o povo cristão deve fazer, mas é ajustá-lo para que ele funcione como deve. Você ouviu o que eu disse, irmãos? O reto ordenamento dos santos é ajustar as coisas para que o corpo funcione como deve funcionar, como ele deve transitar dentro da naturalidade. Esse versículo, irmãos, ele traz 3 pontos importantes. O reto ordenamento dos santos é quando o povo de Deus está sendo corrigido pela verdade. Preste atenção nisso. Primeira seção desse versículo. Quando o povo está sendo corrigido pela verdade,
alinhado com a palavra e amadurecido espiritualmente e sendo preparado a viver de forma coerente com o Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Nós aqui, enquanto igreja, nós não esperamos uma geração de super crentes. Mas nós esperamos que os irmãos cresçam e sejam aperfeiçoados ainda mais. E nesse cenário de reto ordenamento dos santos pela palavra, nós queremos encontrar coerência com o que é ensinado e aquilo que é vivido. Esse é o reto ordenamento dos santos. A gente sabe que não vamos ser perfeitos aqui, irmãos. Mas a gente pode encontrar coerência na vida cristã. E o reto ordenamento dos santos, o aperfeiçoamento dos santos, fala sobre isso. Fala sobre deixar os ossos quebrados serem colocados em seu devido lugar. E para isso você vai ter que confiar em alguém. Sabe por que muitas vezes é tão difícil a gente permitir a obra de aperfeiçoamento em nós? Porque a gente decidiu não confiar em ninguém. A gente decidiu dar ouvidos ao nosso intelecto, ao invés de dar ouvidos ao corpo de Cristo. Põe uma coisa em seu coração, amada irmã e amado irmão. O plural do corpo da igreja sempre terá maior experiência do que você no singular. Você ouviu o que eu disse, irmão? O plural sempre terá mais vida para emanar do que você no singular. A doutrina, irmãos, quando a gente fala sobre reto ordenamento dos santos, o ensino é muito importante para essa seção do versículo. Por isso que quando a gente vai ministrar as escrituras aqui, irmãos, vocês podem perceber, na maioria das vezes quando a gente vai orar aqui, seja eu, seja o Rafael Guzzo, seja o Felipe Faria, quando a gente vai orar aqui, Senhor, que não seja a minha voz, mas que seja a tua voz. Que não sejam as minhas impressões, mas que seja o que está escrito verdadeiramente. Porque o reto ordenamento dos santos é, e se o médico não fosse um médico? E se fosse um profissional de outra área? Que talvez fosse ótimo na área dele. Talvez fosse um excelente administrador do hospital, o melhor administrador do hospital. Não, vem cá, eu vou colocar aqui o osso no lugar. E aí, da tentativa de colocar no lugar, ele criaria mais problemas. Nesse cenário, irmãos, nós precisamos confiar a nossa vida em frente. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? E a gente tem dificuldade de fazer isso. Mas Deus te pôs no meio de um povo, irmão. Ouviu o que eu disse ou não? Deus não te colocou no meio de uma organização de um CNPJ. Deus te colocou no meio de um povo. Ah, mas esse povo vai errar comigo. Me fala uma coisa que a gente não saiba ainda. Ué, irmão. Mas essa igreja não é perfeita. Claro, irmão, você está nela, ela não vai ser perfeita, entendeu? É ou não é, irmão? Mas essa igreja é chata demais. Claro, irmão, você está aqui, por isso que ela é chata, irmão. Você entende isso? Nesse cenário, irmãos, a segunda seção do verso, o segundo é o desempenho do serviço. Agora que o osso está no lugar, irmão, o que é para fazer? Agora que o osso está no lugar, irmão, bora! Bora! Já veio o reto ordenamento dos santos, agora é a hora do desempenho do serviço. Aí sabe o que acontece? Quando a gente fala sobre desempenho do serviço, e eu mencionei isso na mensagem da semana passada, a gente quer servir do jeito que a gente quer. A gente não quer servir do jeito que o corpo precisa. Você ouviu o que eu falei ou não? E quando a gente fala sobre o reto ordenamento dos santos, sabe por que tem gente trabalhando que dá tanto BO em vida de igreja? Porque está trabalhando sem um reto ordenamento dos santos. Ouviu o que eu falei ou não? Vou repetir isso. Porque tem tanta gente causando BO em vida de igreja na hora do serviço. Porque está servindo sem ter sido
sem ter os ossos fora do lugar sendo ajustados. Por isso que quando nós falamos sobre o serviço cristão, eu costumo ter pressa aqui ou não, irmãos, em relação ao serviço cristão? Eu tenho pressa ou não? Pelo contrário, irmão. Os irmãos mais próximos aí me chamam de lento, de lerdo, de devagar, de chato, de criterioso. Mas sabe por quê, irmão? Porque eu estou observando primeiro o reto ordenamento dos santos. Porque aí, quando eu estou observando o reto ordenamento dos santos, a pessoa entendeu que o serviço não é o meu a fazer, é o serviço para o corpo. Aí eu consigo, se eu precisar, chamar a atenção, redirecionar, pedir para dar uma pausa, ou faz dessa forma. O irmão está tão mais preocupado com o corpo que ele é capaz de ouvir e fazer. E está tudo bem. Você ouviu o que eu disse ou não, irmão? Cada crente foi chamado para servir, irmão. E o Wiersbe costuma destacar que cada membro possui uma função e que o crescimento saudável do corpo depende da atuação de cada parte. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Sabe um dos aspectos, e eu preciso, a gente tem ensinado aqui no púlpito, entre nós, esse púlpito altíssimo que nós temos aqui, né, irmão? 2 milímetros. A gente tem ensinado muito que nós temos duas formas de existir. Ou é por meio de Adão, para a morte, para a perdição, ou por meio de Cristo. Quando a gente fala sobre serviço, é muito natural a gente ouvir algo do tipo: cansei, pastor. Não dou conta mais. O que eu quero, de fato, é sentar e receber uma boa mensagem, que nem sempre vai ser boa, né, irmão? Porque quem ensina também tem dias maus, é ou não é verdade? Quantas vezes a gente já vê ele ensinar aqui, irmão, com o coração em frangalhos, quebrado por dentro. Nesse dia, ainda bem que tem um esboço, porque eu posso ler e ir embora. Tem dias que é só o esboço mesmo, irmão. A gente tá seco por dentro. E aí, às vezes, irmãos se privando do serviço, mas eu preciso dizer para você, por favor, receba isso em seu coração. A edificação do corpo de Cristo, Cristo é que vai sustentar. Eu vou repetir o que eu disse. A edificação do corpo de Cristo, Cristo é que vai sustentar. Ele é a cabeça do corpo. Mas ele permitiu você participar, irmão. Ele permitiu você, o que eu disse? Participar. E eu não quero que os irmãos tomem esse sermão como uma cobrança para obrigação, mas como uma conscientização de privilégio. Como uma consciência de que eu disse, irmão? De privilégio. Os anjos queriam poder pregar o evangelho, mas a eles não foi dado esse privilégio, ele foi dado a nós. Como posso eu sonegar tamanho privilégio da proclamação do evangelho de Cristo? Como posso eu encolher as minhas mãos? Como posso eu querer ser devidamente ajustado para ser moralmente mais bem visto, mas não rasgar a minha vida em favor do corpo de Cristo? Sendo que ele se permitiu ter a sua carne dilacerada em nosso favor. Deus nos chama, irmãos, para nos interessarmos voluntariamente com esse privilégio que é servir para a edificação do corpo de Cristo. Isso é um privilégio, irmão. A terceira seção desse verso está falando sobre a edificação do corpo de Cristo. Quando os santos são ajustados e colocados em ação, o resultado é o crescimento. O corpo é fortalecido, amadurece e se desenvolve de maneira saudável. Esse crescimento é espiritual, relacional e coletivo.
deixe-me chamar a sua atenção para algo. Eu não posso passar pelo texto sem sequer, pelo menos, mencionar uma coisa. O verso 11 diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Fato é, irmãos, que aqui na família Betânia não cremos em apóstolos no tempo presente. Os apóstolos cessaram com o último deles, o apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Tem um motivo. Foram reconhecidos pela história da igreja como apóstolos todos quantos viram Cristo ressurreto. Ouviu o que eu disse, ou irmã? Então hoje nós cremos em irmãos que são proclamadores do evangelho, têm, entre aspas, um encargo semelhante aos, mas não reconhecidos como tais. Ouviu o que eu disse ou não? Tanto que eu já relatei, certa vez meu irmão se apresentou a mim como apóstolo fulano de tal, eu nunca consegui chamá-lo como tal. Porque não creio dessa forma. Também não cremos em profetas segundo o modelo veterotestamentário. Modelo veterotestamentário dizendo, assim diz o Senhor, porque os profetas apontam para a vinda de Cristo. Ouviu o que eu disse, amém ou não? Hebreus capítulo 1, verso 1 disse que Deus nos falou muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, os patriarcas e pelos profetas. Mas hoje, 2026, Ele nos fala por meio do Filho. E o Filho, a palavra, o Logos, o Verbo de Cristo encarnado e revelado na sua palavra. Então não, irmãos, não vamos ter apóstolos entre nós e nem chamaremos ninguém de profeta, embora tenhamos uma compreensão do encargo em características específicas, que um dia faremos essa abordagem mais detalhada entre nós. Os irmãos ouviram até aqui? Amém? Nesse cenário, irmãos, nós precisamos compreender que o alvo do corpo é a maturidade de Cristo. Então, quando falamos sobre esses dons como gente dada ao corpo de Cristo, o alvo é a maturidade. O verso 13 nos ensina que Paulo conduz o olhar da igreja para o seu objetivo final, que é a maturidade. Fala sobre a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus e a medida da estatura de Cristo. E nesse cenário, nós precisamos compreender que a maturidade tem efeitos. O que você diria que são marcas da maturidade em alguém do seu círculo de convivência? O que é uma pessoa madura aos seus olhos? Você já pensou em algumas características aí, amém? O que é uma pessoa madura aos seus olhos? Só que o cuidado que precisamos ter é que nós não devemos pensar no que nós achamos que é maturidade, porque o nosso filtro é distorcido. Precisamos observar o que a Escritura vai nos ensinando como um todo sobre o que é maturidade. E a maturidade, segundo as Escrituras, fala de estabilidade, profundidade e constância. O que é estabilidade, irmãos? Você ouviu o que eu disse aqui? Sabe o que é estabilidade? Algo estável não é algo que não varia, não oscila, mas é algo que retoma a sua posição sempre que for deslocado. Isso é estabilidade. Vou puxar para o meu lado um pouquinho, posso ou não? Quando a gente está dando aulas de termodinâmica, vamos pegar aqueles princípios loucos lá da termodinâmica, primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica, terceira lei da termodinâmica. Aí tem um negócio lá chamado de energia livre de Gibbs. E aí você vai lá nas aulas de química loucas, lá de fisicoquímica, e pá, está ensinando aquilo tudo. Sabe o que é mais curioso? Que quando a gente fala que a natureza, irmãos, a natureza é criada, ela reflete a glória de Deus. A gente fica dividindo ciência e religião. Cristo opera por meio das ciências naturais também. A criação é dele, irmãos. Você compreende isso ou não? E quando a gente vai estudar sobre estabilidade, sabe o que a gente estuda? Não é que não oscila, é porque sempre retoma a sua posição original.
Ouviu o que eu disse ou não? Sempre retoma o quê? A sua posição original. Nesse sentido, o que nós precisamos compreender é que a verdadeira maturidade vai fazer a gente sempre retomar a posição original. Qual é a sua posição original, irmão? Você é um filho de Deus, chamado a receber instrução e aconselhamento para o reto ordenamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Ficou difícil? Uhum. Deu ruim? Uhum. Chorou? Uhum. Esperneou? Uhum. Deu piti? Uhum. Porque crente que dá piti é retrato de maturidade. E tá tudo bem se der piti. Porque sempre tem quem suja a fralda e sempre tem quem limpa. A gente vai estar aqui para limpar. Não tem problema. Mas a gente quer que você compreenda que tem hora que você precisa ser, e a gente quer que você chegue na posição de quem vai limpar a fralda. Fez sentido o que eu disse, ou meu irmão? Nesse cenário, nós também estamos falando de profundidade. Sabe o que é profundidade, irmão? Profundidade nas relações. Não é só profundidade teológica. A gente quer saber sobre. Eu quero saber se você é profundo nas relações, porque ser igreja é ser corpo. Você está ouvindo o que eu estou falando ou não? R.C. Sproul costuma dizer que a maturidade cristã é medida pela conformidade com Cristo e não pela atividade religiosa. Wiersbe costuma dizer: Deus não deseja que permaneçamos como crianças espirituais, mas que cresçamos até alcançar firmeza, discernimento e a capacidade de edificar outros. Ei. Capacidade de quê que eu disse? De edificar outros. Deixa eu te falar uma coisa séria aqui, irmão. Estava lembrando de uma ministração que eu recebi da parte do Senhor lá em Niterói no ano passado, quando tive a oportunidade de participar da conferência da Atos 29. E um dos preletores compartilhou uma expressão que me chamou muito a atenção. Ele falou assim: você pegar um jovem de 15 anos de idade e ele tiver relações íntimas com uma mulher, ele é capaz de, entre aspas, fabricar um filho. Mas ele é plenamente incapaz de cuidar dele. A verdadeira maturidade espiritual inclui eu, entre aspas, fabricar, mas ter condições de assumir com cuidado. Ouviu o que eu disse ou não? De eu cuidar. E detalhe, o fabricar, entre aspas, e por que eu detestei essa expressão, mas a estou utilizando, é porque para muitos, em nível de crescimento de igreja, o que a gente quer é fabricar. Mas, na verdade, o que deveríamos fazer é, como expressão de amor, zelo, companheirismo e cumplicidade, uma nova vida a ser formada. E agora, essa vida que está sendo o que eu disse? Formada, eu quero me responsabilizar. Isso fala de maturidade, irmão. Sabe uma das coisas que nós precisamos compreender? Nós não podemos ser aqueles que apenas recebem de Cristo. A gente precisa se responsabilizar de alguma forma por alguém que está à nossa volta. Tudo bem, talvez você não seja a pessoa que vai conseguir sentar e fazer um estudo bíblico guiado com um outro irmão. Tudo bem você não ser essa pessoa. Mas você pode ser aquela pessoa que vai ligar para uma irmã, por exemplo, vai ligar para outra irmã que o marido está em viagem e vai se interessar se essa irmã que está sozinha em casa precisa de alguma coisa de compras em casa.
eu estou me importando, estou me interessando por essa irmã, estou servindo ao corpo de Cristo, estou entregando o meu tempo, o meu vigor, a minha energia. Estou falando de desdobramentos da vida simples da igreja, irmãos. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo aqui, irmão? A maturidade não é apenas objetivo individual, irmão. A maturidade ou imaturidade sempre vai ter impactos no coletivo. Você ouviu o que eu disse? Vou repetir isso. A maturidade ou a imaturidade sempre terá impactos para o coletivo. Por isso, quando alguém chega e diz, não, isso daqui não tem a ver com vocês, isso daqui é minha vida, é privada. Igreja não tem vida privada, irmão. Porque o que você fizer vai impactar o todo. Vai ou não vai, irmão? Pastor, então vocês vão me invadir? Não, irmão, a gente vai estar presente. Ouviu o que eu falei ou não? A gente não vai sair chutando a porta. A gente vai estar o que eu disse, irmão? Presente. Tem hora que a gente vai dar os beliscão, tá? Para ver se... Por que isso, pastor? Porque a igreja se torna vulnerável quando ela é imatura. Augusto Nicodemos, quando ele pega ali o verso 14, diz que nós não sejamos mais como o quê? O que o texto está dizendo? O que o texto está dizendo no verso 14? Nós não sejamos mais como o quê? Como crianças ou como meninos. Sabe qual é o grego da palavra crianças ali? Népios. Népios. Essa palavra népios, os desdobramentos dela, as articulações da semântica dela, trazem para a língua portuguesa a palavra neófito. O que a palavra neófito quer dizer? Uma pessoa inexperiente que acredita em qualquer coisa, um bebê. Então que nós não sejamos mais como o quê, irmãos? Como crianças, como bebês. Tudo bem? Que a gente entrega qualquer coisa para pôr na boca e a criança, pum, põe na boca. Você tem que arrancar às vezes. É ou não é verdade, gente? E Augusto Nicodemos costuma dizer que uma igreja sem profundidade bíblica sempre está à mercê do próximo erro convincente. Uma igreja que não compreendeu a profundidade bíblica, ela sempre vai entregar os ouvidos para um novo engano, uma nova onda, uma nova modinha. O Wiersbe também reforça que crentes imaturos são facilmente influenciados porque ainda não desenvolveram firmeza na verdade. Nesse sentido, a imaturidade não é desejável, ela é necessária para a preservação da saúde da igreja. Eu não tenho o hábito de falar de nomes no púlpito. Os irmãos sabem disso. Mas se nós não batermos em falsos ensinos, sabe quem vai ter trabalho? Sabe quem vai ter trabalho? Se você disser você, pastor, eu vou ficar bravo. Sabe por que eu vou ficar bravo? Porque nós estamos ensinando que os líderes da igreja não são chamados para fazer o serviço dos santos, mas para o reto ordenamento dos santos, para o desempenho desse seu serviço. Então, quando a gente tem problema de maturidade na igreja, quem sofre? Toda a igreja. Aí é meu papel do púlpito ser aquele que proporciona, junto com outros irmãos, o reto ordenamento dos santos para produzir o quê? Maturidade da compreensão, maturidade do entendimento. Para quê? O desempenho do seu serviço. Se apareceu alguém que se borrou todo, não tem problema, tem o irmão do lado que limpa. Entendeu o que eu estou falando ou não, irmão? Faz sentido o que eu estou falando? Igreja não é um sistema piramidal de alto clero e leigos. Igreja é um corpo vivo. A igreja é pneumodinâmica, irmão. Cristo é a nossa fonte de crescimento, irmão. E o corpo coopera. Eu quero finalizar esse compartilhar
dizendo que, como afirma John Stott, a igreja cresce quando todo o povo de Deus exerce os seus dons que recebeu para servir aos outros. Porque nós pertencemos a um corpo vivo, e esse corpo vivo cresce. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Deus seja louvado. A igreja é dele, o corpo é dele, a casa é dele, a vida emana dele. Quantos são gratos ao Senhor por tudo que ele tem feito por nós, é de verdade. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Paizinho, nós queremos te louvar, te bendizer e te engrandecer. Toda boa obra que o Senhor tem realizado em nós, Pai. Só o Senhor poderia fazer isso. Nós não queremos ser aqueles, Pai, com uma mente travada, engessada, que definem como o Senhor age. Mas nós queremos discernir como o Senhor está se movendo para que nós possamos corresponder àquilo que a tua obra já está em execução e a gente só quer se envolver nela. Nos perdoe, Pai, por tantas vezes sermos aqueles que querem reunir numa igreja bíblica, mas não abrimos a Bíblia ao longo da semana. Como poder desenvolver maturidade sem uma prática cristã tão simples, Pai? Nos perdoa, Senhor, por sermos aqueles que querem ver uma igreja fervilhante e servindo, quando nós muitas vezes não nos sujeitamos ao reto ordenamento dos santos, Pai. Nos perdoe por isso, Pai. E nos ajude, Senhor, a não vivermos mais aprisionados com o sistema no nosso coração em Adão, mas que possamos, Senhor, verdadeiramente sermos edificados pelo corpo de Cristo, verdadeiramente. Receber o serviço piedoso dos nossos irmãos e nisso sermos edificados, isso é uma dádiva, Senhor. A pluralidade do corpo, Senhor, a multiforme graça do corpo é uma dádiva que nós queremos aprender a experimentar, Pai. Obrigado por esse tempinho juntos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmão?